E aí galera, beleza? Vamos estudar hoje as organelas nas células animais. Hoje nós vamos falar especificamente das mitocôndrias e dos peroxissomos. E se essa aula te ajudar, você deixa seu like aí e se inscreve. Então vamos lá. Nós vamos ter uma série de aulas falando de todas as organelas, especificamente essa, como eu disse, é da mitocôndria e do peroxissomo. E nós vamos falar das características de cada uma e das patologias relacionadas quando tem algum erro nessas organelas. Bom, vamos só lembrar alguns conceitos importantes. As células são divididas em procariontes e eucariontes. Nós, seres humanos, e a maioria dos animais, tem células eucariontes, porque elas formam indivíduos pluricelulares. Bom, as células eucariontes, elas são mais complexas. Elas apresentam núcleo, que é onde fica o material genético, apresenta as próprias organelas. Células procariontes não têm organelas, e elas têm membrana de bicamada fosfolipídica. A outra também tem, as procariontes, mas geralmente elas são apenas em bactérias que ocorre esse tipo de célula. Vamos definir então o que são organelas. Olha só, organelas são estruturas que desempenham diversas funções dentro de uma célula. Bom, elas podem ser de digestão, da produção de energia, de envelopamento de substâncias, de transição e movimentação das estruturas celulares, dentre outras coisas. Então, um jeito bem simples de entender o que é uma organela é você pensar que elas são os órgãos das células, que desempenham as funções vitais daquela célula. Sem isso, ela não poderia ser tão complexa como ela é. Bom, vamos entender também sobre o núcleo. Olha só, o núcleo, uma aula bem mais específica, eu já gravei anteriormente, só você buscar aí. Então, o núcleo, ele é responsável por manter o material genético, tá? Ele também tem um envoltório nuclear, né? Que deixa esse material genético fora do contato do citoplasma. E em alguns momentos, a gente pode ver numa aula futura, ele se desfaz para fazer a divisão celular, mas isso não vem ao caso agora. E existe nesse tipo de célula também a membrana fosfolipídica. Ela é uma bicamada fosfolipídica que separa o meio extracelular do meio intracelular. Essa substância azul aí é o citoplasma. O citoplasma é tipo um gel, um líquido meio pastoso que fica as organelas. As organelas ficam dentro do citoplasma. Bom, mas como essas organelas surgiram? No caso específico da mitocôndria e do peroxissomos, que nós vamos estudar, ela surgiu a partir de endossimbiose. O que é endossimbiose? A endossimbiose é uma teoria que diz que uma célula primitiva, uma célula procarionte, né, uma célula primitiva, ela fagocitou uma outra célula primitiva, que no caso era a própria mitocôndria. No momento que ela fagocitou, ela devia ter digerido essa outra bactéria, né? E usado seus componentes para ela mesma. Mas, por algum motivo desconhecido, nós não sabemos por que isso aconteceu, né? Mas ela não digeriu. Ela não digeriu essa outra bactéria. Essa bactéria começou a viver dentro da célula que a fagocitou. E aí, eles fizeram uma relação simbiótica, ou seja, que tem benefício para ambas as bactérias. E aí, com o passar do tempo, com o passar da evolução, essa bactéria fagocitada, que não morreu, que ficou ali viva, ela se tornou uma organela das células eucariontes. Como que nós sabemos disso? Desculpa, meu nariz está muito entupido. Mas como nós sabemos disso? Olha só. A mitocôndria tem material genético próprio, ela tem uma própria camada fosfolipídica e ela tem algumas outras características que nós vamos ver mais para frente. Mas tudo indica que ela realmente era uma bactéria externa à célula que a fagocitou. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da mitocôndria. Olha só, ela compõe mais ou menos 20% do volume citoplasmático. Isso em média vai variar de célula para célula, né? Olha só, ela tem duas membranas,
uma membrana externa e uma membrana interna. Tem as cristas mitocondriais, que é mais externa, né, essas voltinhas, e a matriz mitocondrial, que é a parte mais interna de todas. Olha só, e ela... Ah, detalhe, ela é responsável pela produção de ATP, ou seja, respiração celular. Esse é o principal função de uma mitocôndria, respiração celular. Como que ocorre essa respiração celular? Vou falar bem por cima, esse assunto é muito extenso. Mas para a aula de hoje, o tanto que eu vou falar já é suficiente. Olha só, a produção de ATP, que é a respiração celular, o primeiro passo dela ocorre no citosol, que é a glicólise. É a quebra da glicose em 2 piruvatos. Então, nós temos uma glicose e ele se quebra em 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos vai para a matriz mitocondrial. Na matriz, ele vai entrar no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, ele vai se ligar com acetil-CoA, vai fazer toda a cadeia, e o resultado dessa cadeia vai para a crista mitocondrial, onde vai ter a cadeia respiratória propriamente dita, que vai ter a ATP sintase, que vai fazer todos os ATPs, em média 36 ATPs. No slide, eu chamei a cadeia respiratória de fosforilação oxidativa, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então não se preocupem com essa diferença de nomes. Eu expliquei que as organelas, elas ficam no citoplasma da célula, nas células somáticas, que é as células do corpo. Mas no caso do espermatozoide, as mitocôndrias ficam em um local diferente. Ela fica em uma cápsula logo atrás do núcleo da célula. Isso acontece porque ela precisa fazer energia pro flagelo, o flagelo que faz a movimentação. Essa característica, ela culmina na criação de um fenômeno que chama mãe mitocondrial. Ou seja, em um embrião, todas as mitocôndrias originais do embrião provêm da mãe, porque o espermatozoide, na hora da fecundação, ele perde o centríolo ali e solta toda a cauda quanto a cápsula, e entra apenas a cabeça ali. E aí as mitocôndrias que vão ser usadas para a formação das outras células vêm do óvulo, que é a célula da mãe, e por isso o termo mãe mitocondrial. Agora vamos falar os distúrbios que ocorrem quando há uma deficiência nas mitocôndrias. Olha só, o primeiro deles é a síndrome MELAS. Ela é uma doença genética rara que afeta principalmente o sistema nervoso e os músculos. Olha só, um dos seus sintomas é a fraqueza muscular, a dor de cabeça e as convulsões, e distúrbios na visão e na audição. A síndrome está ligada a uma mutação no DNA mitocondrial, que afeta a produção de energia dessas mitocôndrias. E sem energia, os músculos sofrem, todo o corpo sofre de modo geral. No caso da neuropatia óptica, ocorre uma inflamação do nervo óptico que pode causar até o seu desaparecimento total, por causa da falta de mitocôndrias ali, ou da deficiência delas. E isso pode ocorrer a degeneração do nervo, o que vai causar uma perda da visão, praticamente total, se dependendo do nível. Bom, agora o peroxissomos. O que o peroxissomos faz? Ele produz enzimas oxidativas que ajudam, por exemplo, na beta-oxidação. Sobre a beta-oxidação, eu tenho uma aula específica sobre ela, então, se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Olha só, eles se originam no retículo endoplasmático, ou eles se duplicam por fissão binária. Ou seja, eles se duplicam, são clones, formam clones. Essa fissão binária é uma característica muito importante das bactérias, que geralmente se dividem por esse tipo de divisão, a fissão binária. E isso nos leva a acreditar que o peroxissomo também sofreu uma fagocitação e não foi digerido, do mesmo modo que a mitocôndria. Olha só, aqui está a estrutura. Tem uma membrana, tem umas proteínas próprias e as enzimas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, como eu falei, elas são responsáveis por parte da beta-oxidação
ela é também a degradação de hidrogênio. Essas enzimas fazem a degradação do hidrogênio e fazem a degradação de bases púricas. E no rim e no fígado, eles quebram moléculas tóxicas. Um exemplo simples é o álcool, né, que algumas pessoas ingerem. Bom, vou falar sobre um distúrbio causado por causa dos peroxissomos. No caso, a ineficiência dos peroxissomos, que é a síndrome de Zellweger. Desculpa a pronúncia. Antes disso, olha só, eu esqueci de mostrar. Esse aí é um retículo endoplasmático rugoso e a fissão binária, né? Essas duas primeiras fotos mostram como acontece uma fissão binária. Bom, a síndrome de Zellweger está totalmente ligada aos peroxissomos, porque os peroxissomos, como eu disse, eles são responsáveis pela eliminação de substâncias tóxicas e, quando isso não acontece, causa um péssimo funcionamento de órgãos, de músculos, essas coisas. Então, olha só, os portadores dessa síndrome apresentam rosto achatado, nariz largo, testa grande, dentre outros sintomas, e apresentam grande deficiência no esqueleto, por causa da falta dos peroxissomos para destruir as partículas tóxicas. Então, galera, essa foi a aula. Se vocês gostaram, se essa aula foi útil para vocês, vocês se inscrevam aí, deixem o seu like. Qualquer dúvida, qualquer coisa assim, dicas sobre o canal, podem escrever aí embaixo. Então, falou!